TIC para nós tem sido a identificação de que o processo de educação tem sido trabalhado junto com a comunicação geral, usando tecnologias e informações importantes. Ou seja, nós estamos principalmente preocupados com essa formação pelas redes sociais que tem interferido no comportamento das pessoas, que tem interferido nas instituições, que tem mexido com as eleições, enfim, é um tipo de vida, digamos, mais moderna, atual, contemporânea, que tem uma atuação conjunta desses elementos todos, da educação, da tecnologia, da informação e da comunicação. Fizemos uma série de pesquisas com textos de autores importantes que tratam sobre o tema e nós começamos a fazer uma programação de entrevistas com especialistas, pesquisadores, professores, que tratam de alguma forma de uma dessas áreas de educação, tecnologia, informação e comunicação. E hoje nós estamos aqui com o professor Paulo Canas. O professor Paulo é um professor da Universidade Federal da Bahia. Ele vai tratar hoje do tema Ensinar ou Ser Substituído, Possibilidades e Perigos da IA na Educação. O professor Paulo tem doutorado em Estatística pela Nova Universidade de Lisboa, em Portugal. É professor da Universidade Federal da Bahia, como eu disse antes, e diretor do Laboratório de Aprendizado Estatístico, onde lidera pesquisas de ponta em inteligência artificial, aprendizagem estatística, previsão de séries temporais e análise de dados de alta dimensão. Com vastíssima experiência acadêmica internacional, professor Paulo Canas Rodrigues também entre outras atividades, presidente da Sociedade Internacional de Estatística Empresarial e Industrial. Paulo, se você quiser completar alguma coisa da sua, digamos assim, do seu brevíssimo currículo que eu citei, fique à vontade. Os nossos procedimentos, Paulo, têm sido, como você já conhece, você foi já entrevistado por nós em outros temas, a gente dedica um primeiro tempo de 30 a 40 minutos para a sua exposição, e depois a gente abre a conversa para as pessoas que foram convidadas, um número pequeno de pessoas. Aqui não é uma rodada aberta, é um pequeno número de pessoas que depois vão trabalhar na transcrição dessa nossa rodada e que vai fazer discussões, links entre essa discussão e os outros temas tratados pelos outros convidados. Então, Paulo, fica à vontade. Então, boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer a Enésio, a Aline, a Edgardo pelo convite e pela organização. É sempre um prazer para mim colaborarem com a SEI. Já há bastante tempo que eu conheço a Aline, não tanto, mas o Edgardo e o Enésio já nos conhecemos há bastante tempo. Vou só aqui partilhar a minha tela. Estão conseguindo ver a tela, certo? Sim. Sim. Está muito bom. Sim, está ótimo. Então, vou falar um pouco sobre
educação sobre inteligência artificial, sobre perigos, sobre desafios, possibilidades, sobre o ChatGPT, que é o modelo de larga escala de linguagem mais conhecido. Então vou falar um pouco nessas direções. O Edgar já me apresentou, eu sou professor no Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia. Eu gasto o meu tempo entre pesquisa científica, eu colaboro com muita gente de muitos países, orientação de alunos, atividades de edição de revistas científicas e de revisão de artigos, e também em termos de contribuição para associações estatísticas, principalmente nacionais e internacionais. Nomeadamente, sou atualmente presidente, como o Edgar falou, da International Society for Business and Industrial Statistics, até outubro desse ano. Depois irei começar o meu termo como presidente, estou neste momento como presidente eleito, irei começar em outubro também como presidente da International Association for Statistical Computing. Também estou sempre bastante envolvido com o International Statistical Institute e a International Biometric Society, que são talvez as duas maiores associações estatísticas puramente internacionais. Então, será que a inteligência artificial está a substituir-nos ou está a substituir alguns dos nossos empregos? Então, uma frase que eu tenho aqui é que a inteligência artificial não veio tirar o seu lugar, mas veio perguntar se você quer continuar no mesmo lugar. Então, acho que precisa bastante reflexão, acho que todos nós nos precisamos adaptar, porque tudo o que está acontecendo é uma mudança muito rápida, muito abrupta, e ela veio para ficar, ela vai continuar, quer nós queiramos, quer não. Então, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, essencialmente, são sistemas computacionais que imitam capacidades humanas. Então, esse termo, inteligência artificial, ele foi cunhado pela primeira vez em 1956 por John McCarthy, quando eu estava visitando alguma universidade nos Estados Unidos, e essencialmente é quando máquinas são capazes de realizar tarefas características de inteligência humana, como, por exemplo, classificar imagens como sendo gatos ou cachorros. Tá? Então, o algoritmo vai treinar, existe uma necessidade de treino muito grande, de muitos dados, eu vou ter que dar ao algoritmo muitas imagens dizendo, ok, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, e vou ter que fazer isso com muitas imagens. O algoritmo vai treinar e em algum momento, depois de ele estar treinado, eu vou dar uma imagem nova e vou perguntar, isso aqui é um gato ou é um cachorro? E ele vai acertar com uma certa probabilidade. Então, essencialmente, são algoritmos que vão treinar com base em muitos dados e depois de treinar o algoritmo fica completo e aí nós vamos dar novas imagens, no caso, e ele vai tentar adivinhar, entre aspas, que tipo de imagem é. Tá? Agora, o que tem sido muito falado são modelos de linguagem, que são algoritmos que aprendem padrões em grandes volumes de texto, como o ChatGPT. O ChatGPT foi o primeiro desses modelos a ser lançado e foi uma revolução bastante grande, seguiu-se por muitos outros, obviamente, mas esse é um modelo que em inglês é um Large Language Model, ou em português é modelo de linguagem de grande porte, ou seja, é um modelo baseado em redes neurais que gera texto. Tá? O ChatGPT o que faz é gerar texto, com base em um treino imenso. Ele é um modelo muito complexo, é um modelo que tem bilhões de parâmetros e foi treinado com muitos dados de livros, artigos, sites, fóruns, etc. Provavelmente muitos de vocês, ou todos, já ouviram falar de machine learning. Machine learning são algoritmos que aprendem com dados algum tipo de padrões. Deep learning é aprendizado profundo, que é usualmente baseado em redes neurais profundas, que supostamente é baseado ou inspirado na forma como o cérebro humano funciona. Outro termo importante é processamento de linguagem natural, que é precisamente aquela área que permite estudar a forma e a estrutura de um certo idioma ou de vários idiomas. Então, os modelos de Large Language Models
eles vieram essencialmente revolucionar várias áreas, mas a principal é precisamente o processamento de linguagem natural. Esta é uma linha do tempo que eu encontrei nesse site que aparece aí no fundo da página, relacionado com a inteligência artificial. Então, estes são alguns dos eventos mais relevantes nessa área. Em 1950, Alan Turing ele criou o teste de Turing, que avalia se uma máquina é ou não capaz de mostrar inteligência humana. Em 56, como eu acabei de referir, John McCarthy criou o termo inteligência artificial numa conferência em Dartmouth. Em 97, talvez alguns tenham lido ou se lembrem que o Garry Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez no momento, foi derrotado pelo Deep Blue, que é um supercomputador da IBM. Isso foi um momento bem revolucionário. Em 2012, o modelo de rede neural AlexNet venceu uma competição de reconhecimento de imagens. E em 2022 foi quando o ChatGPT foi lançado pela OpenAI. Então, estes são alguns pontos bem relevantes na linha do tempo da inteligência artificial. Neste slide eu coloquei aqui uma espécie de contraponto entre o cérebro humano e esses modelos de larga escala para linguagem. Então, o cérebro humano ele tem 86 milhões de neurónios, aproximadamente. O ChatGPT, vocês se usarem ou se usam, vocês sabem que a versão grátis é o 3.5, o GPT-4, a versão 4, ela é uma versão de subscrição, então tem uma subscrição mensal. Então o GPT-3, ele tem 175 bilhões de parâmetros, que vocês veem já é o dobro praticamente do número de neurónios no cérebro humano. O GPT-4, eles nunca chegaram a revelar quantos parâmetros ele tem, mas especula-se que seja entre 500 bilhões e 1 trilhão de parâmetros. Então, é algo assim, é um modelo extremamente complexo. Obviamente que parâmetros e neurónios não são a mesma coisa. Parâmetros são valores matemáticos, neurónios são células biológicas, mas podemos usar para fazer algum tipo de analogia. Algo que é relevante, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, é a quantidade de energia gasta. O cérebro humano ele gasta aproximadamente 20 watts. Estes grandes modelos de linguagem, eles usam centenas de GPUs e milhões de dólares em energia para ser treinado. Tá? Eu vou falar um pouco mais desses detalhes à frente. Então, essencialmente, eu criei aqui essa imagem para dar uma espécie de comparação entre um modelo de inteligência artificial e o cérebro humano, e nessa tabela em baixo eu tenho comparação de algumas características. Por exemplo, o número de unidades básicas, que são os 86 milhões de neurónios no cérebro, e os 1 trilhão de parâmetros quase no GPT-4, energia 20 watts para o cérebro, milhares de kilowatts para treinar esse algoritmo, o ChatGPT-4, por exemplo. Em termos de aprendizagem, obviamente que o cérebro humano tem uma aprendizagem contínua e adaptativa. Já o GPT é pré-treinado. Eu vou-vos falar em um momento como é que ele é treinado. Conexões, o cérebro tem trilhões de sinapses. No GPT, no ChatGPT, os parâmetros têm que ser ajustados. Em termos de conhecimento, o cérebro vai se adaptando com base nas experiências que nós vivemos, enquanto que o algoritmo GPT, o GPT-3 ou 4, é baseado em texto. Ele é treinado com base em muito texto. Então, como é que funciona esse treinamento? Vocês entram no aplicativo ou na página do ChatGPT e vocês fazem alguma pergunta, ele responde, mas para isso acontecer é necessário um treinamento prévio. Então, esse treinamento é feito em 3 fases. A primeira é o pré-treinamento, que é unsupervised learning, aprendizado não supervisionado. Então, essencialmente, eles alimentam o algoritmo com muitos textos, livros, artigos, sites, fóruns, etc. E nós não podemos esquecer que o objetivo destes modelos é prever qual é que é a próxima palavra.
Vocês têm um conjunto de texto, nós queremos prever qual é a palavra seguinte. Essa é a simples função dele. E, obviamente, depois de ter a próxima, vai prever a seguinte. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Isso é feito com base em bilhões de frases. Então, isso é treinado nesses textos imensos e ele vai procurar padrões para tentar ajustar os parâmetros de modo a que ele aprenda o que é lógico e o que não é lógico. Tá? Então, ele vai aprender essencialmente os padrões da linguagem, mas não vai entender o significado como um ser humano entende. Essa é a primeira fase, o pré-treinamento. Depois tem uma coisa que é chamada ajuste supervisionado, supervised fine-tuning, que essencialmente após esse pré-treinamento vai ter uma interação com pessoas que mostram ao modelo respostas corretas ou respostas preferidas para certo tipo de perguntas ou para certo tipo de comentários. Isso vai, de alguma forma, ensinar o modelo a responder de forma mais útil, mais educada, mais informativa, etc. A terceira fase é o aprendizado por reforço com feedback humano. Então, nesta fase, as pessoas, os avaliadores humanos, eles vão comparar respostas do modelo. Então, o modelo vai dar várias respostas e vão dizer qual é que é melhor. Se vocês usam o ChatGPT, por vezes, de vez em quando, ele dá duas opções de resposta e ele pergunta qual é a resposta que vocês preferem. Então, isto é uma forma de alguma forma, contribuir para essa melhoria. E o modelo vai aprender a preferir respostas avaliadas como mais úteis ou mais seguras. Isso vai refinar o comportamento do ChatGPT. Então, essencialmente, esta é a parte de treinamento. Então, isto é antes de o modelo ser usado por nós no aplicativo ou no website. Custos, em termos de infraestrutura, é algo assim imenso. Então, se precisa milhares de GPUs de alta performance, como o NVIDIA, para treinar o modelo, para conseguir fazer o treinamento. A quantidade de energia elétrica é imensa e o resfriamento é realizado por semanas. Só para terem uma ideia, o custo estimado para treinar o GPT-4 está entre 10 e 100 milhões de dólares. Então, isso é algo assim imenso para treinar um modelo. Mas, obviamente, depois dele treinar, ele pode ser usado, que é o que acontece por todos nós. Em termos de dados, é o que eu falei mais cedo. Ele é treinado num grande conjunto de dados, com centenas de bilhões de palavras. Obviamente, existem acordos e parcerias relativas a copyright e a parte de engenharia de dados para organizar todos os dados para que o modelo possa treinar neles. E em termos de recursos humanos, são equipas de engenheiros de todo o tipo relacionados com a área de inteligência artificial e outros tipos de pesquisadores, também especialistas em ética e segurança, e anotadores humanos, ou seja, aqueles que vão ajudar a interagir com o algoritmo para dizer, ok, essa resposta é melhor que essa, ou essa está errada, essa está correta. Ou é apropriada ou não. Estamos falando sobre educação, isso é como os modelos funcionam, como são treinados. Em termos de educação, para os alunos, eu acho que os alunos podem e devem usar a inteligência artificial como aliada no aprendizado personalizado, mas sempre com moderação. Eu vou falar um pouco também dos desafios e dos perigos. Neste momento, possibilidades é, por exemplo, a geração de resumos e explicações. Ou seja, imagina que os alunos querem entender sobre um assunto específico, eles podem pedir a este tipo de modelos para explicar de um ponto de vista infantil ou de um ponto de vista médio ou avançado, dependendo do seu nível de conhecimento. Tradução é muito utilizado para tradução, para reescrever texto também, para rever a parte do idioma, para corrigir e dar sugestões na redação de trabalhos, criação automática de flashcards ou quizzes ou mapas mentais para tentar lembrar ou entender certos conceitos. Outra coisa importante é possível interagir com estes modelos e imagina que é um conceito mais complexo, então é possível pedir a estes modelos ou algoritmos
para explicar um certo assunto como se a pessoa tivesse 10 anos. Então ele vai explicar de uma forma bem simples. Ou comparar um certo assunto ou uma explicação com um jogo de futebol. Então este tipo de coisas são algo que é possível pedir e provavelmente ajuda alunos a entender conceitos mais difíceis de entender. Também pode ser usado para apoiar o ensino de alunos com TDAH, ou dislexia ou outra dificuldade de leitura e concentração. E isto para alunos. Para professores, eles, na minha opinião, as pessoas decidem naturalmente, mas eu acho que nós temos que nos adaptar, eu sou professor no caso, temos que nos adaptar às mudanças rápidas que estão ocorrendo, então eu acho que a inteligência artificial deve ser usada como ferramenta de apoio para, por exemplo, gerar planos de aula, gerar sequências didáticas, atividades, etc. Eventualmente sugerir perguntas para provas ou assuntos para discussões em sala de aula, ou adaptar conteúdos para diferentes níveis de aprendizado, porque dependendo do conhecimento da turma ou dos alunos, o nível de conhecimento será maior ou menor, então pode ser adaptado para cada nível de dificuldade. Apoio também ao ensino inclusivo, com versões resumidas ou simplificadas, com vocabulário mais controlado. Dá para ser usado para organização de turmas, análise de desempenho, geração de relatórios, etc. Então, é algo que é um mundo de possibilidades para educadores também. Algo que é importante é estimularmos o pensamento crítico. Nós devemos aprender a pensar com a inteligência artificial e apesar dela existir. Então, é importante nós sempre fazermos uma análise e um uso do ponto de vista crítico. Por exemplo, nós podemos usar mais do que um modelo, o ChatGPT, por exemplo, e o Gemini ou o DeepSeek, e comparar diferentes respostas, ou mesmo diferentes respostas dentro do mesmo modelo e tentar identificar contradições, porque por vezes existem. Tá? Podemos também analisar erros e lacunas, ou seja, porque é que esse modelo ou esse algoritmo deu essa resposta? O que é que não entendeu? Tá? Então, isso são questões que nos podem ajudar a ter um pensamento crítico perante todos estes algoritmos. Nós também devemos desenvolver a arte de perguntar bem, porque por vezes, aliás, sempre é muito importante a forma como nós perguntamos, porque uma coisa é o que nós pensamos, outra coisa é o que nós colocamos em palavras para pedir a estes algoritmos que façam por nós ou que façam para nós. Então é importante que as perguntas sejam claras, nós podemos pedir que a resposta seja mais formal ou mais científica ou mais informal. Então tudo isso é uma forma de formatar o prompt, ou seja, a linguagem que nós queremos que seja criada por este tipo de algoritmos. Outra coisa importante é checar informações e buscar evidências, porque nós não podemos esquecer que estes modelos são geradores de texto. E como geradores de texto, eles vão gerar texto. Então, por vezes, eles podem alucinar e dar coisas erradas com uma grande convicção, e isso não faz com que elas não estejam erradas. E, obviamente, é importante refletir sobre os próprios processos de raciocínio ao interagir com a inteligência artificial, ou seja, nós precisamos ser conscientes de como fazer essa interação e em como tirar vantagem dessas ferramentas. E um dos desafios é esse, quando nós paramos de pensar e deixamos que estes modelos ou estes algoritmos pensem por nós. Ou seja, em vez de nós pensarmos, nós pedimos para que o ChatGPT faça todos os trabalhos que a gente tem que fazer, sem nenhuma participação do aluno, e isso é um desafio grande, porque aí nós vamos parar de pensar, nós não vamos interagir com o modelo, vamos simplesmente pedir, faz um trabalho sobre a história do Brasil, ele faz, e a pessoa que está pedindo que esse trabalho seja realizado nem sequer vai ler e vai simplesmente entregar para o professor para correção. Então esse é um desafio muito grande que pode criar uma dependência e fazer com que as pessoas comecem a refletir menos sobre assuntos relevantes.
Outro ponto poderá ser a perda progressiva de habilidades de escrita, interpretação e pensamento crítico, não é? Porque se esses modelos vão escrever por nós nem vamos ler direito o que é que está a sair na resposta, vamos simplesmente usar como se fosse uma certeza absoluta. Então isso faz com que as habilidades de escrita, interpretação e pensamento crítico vão desaparecendo. Outra coisa é, nós não podemos confiar cegamente nas respostas. Não esqueçam que os modelos, eles alucinam. Alucinar significa dar respostas que não são reais com convicção. Depois tem as questões éticas e pedagógicas, ou seja, quando este algoritmo gera um texto, quem é que é o autor? Porque vem de algum lugar, não é autoria própria. Como é que devemos ensinar honestidade académica na era da inteligência artificial? Isto é uma pergunta que gera toda uma discussão, que é algo que precisa ser refletido e é algo bem relevante. Na escola, eu acho que o grande desafio, ou na universidade, é ensinar a usar com consciência. Não substituir o aprendizado pelo atalho, porque obviamente é muito mais fácil. Eu quero fazer um projeto sobre a história do Brasil, pedir ao ChatGPT que faça um projeto com 20 páginas, ele vai fazer. Se eu pedir para fazer com 20 páginas, ele faz. Se eu pedir uma página, ele faz. Então, se eu pedir mais formal, ele faz. Se eu pedir mais informal, ele faz. Então, é importante nós não substituirmos o ganho de conhecimento por atalhos dessa forma. Então, é bom para dar um apoio, mas não para fazer sozinho. Existem limitações, obviamente. Nem tudo o que parece certo está certo. Eu falei mais cedo de alucinações. Alucinações é quando estes modelos inventam fatos com confiança, mesmo quando estão errados. Isso é uma limitação. Outra é falta de compreensão real. Reparem que são modelos, então eles não entendem o sentido. Eles apenas preveem qual é que é a próxima palavra da sequência. Não está a entender o que é que realmente representa tudo aquilo. Os dados podem estar desatualizados. Lembram que eu vos falei que custa entre 10 e 100 bilhões de dólares para treinar o GPT-4, então eles não vão treinar todos os dias. Então, eles vão treinar, não sei exatamente como é que eles fazem, mas existem muitos acontecimentos entre o momento que foi treinado e o momento que o algoritmo é usado que não têm atualização. Então, os eventos podem não estar tão atualizados. E é importante verificar, conferir informações com fontes confiáveis, porque, novamente, é um gerador de texto que pode dar coisas erradas. Um exemplo prático de alucinação é, por exemplo, imagina que nós perguntamos ao ChatGPT quem foi o primeiro presidente negro do Brasil. E ele responde: o primeiro presidente negro do Brasil foi Joaquim Barbosa, que assumiu a presidência em caráter provisório durante uma crise institucional em 2014. Reparem, se eu não conhecer nada de história do Brasil e eu ler esta resposta, eu vejo uma resposta, vejo um argumento do que é que aconteceu, de porquê é que foi, e eu vou acreditar nessa resposta. No entanto, isso é uma alucinação, porque Joaquim Barbosa nunca foi presidente do Brasil. Ele foi presidente do STF, e essa crise institucional que ele referiu como argumento em 2014 não teve essa consequência. Então, esse modelo ou essa inteligência artificial inventou uma narrativa plausível misturada com fatos reais com erros. Então, isto é um exemplo em como estes modelos podem gerar coisas que parecem verdade, mas na realidade são erradas. Então, por isso é que nós precisamos checar sempre com fontes mais credíveis. Ética. Então, nós precisamos ter responsabilidade e temos que ter cuidado com os vieses e escolhas humanas. Nós não podemos esquecer que estes modelos são treinados com texto que foi escrito por humanos. Então, obviamente que o modelo vai ter o mesmo nível de preconceito que as pessoas da sociedade que escreveram os textos. Então, é possível que haja problemas de racismo, sexismo, desigualdade digital, etc., porque se o modelo treina em texto que tem partes de racismo, ele vai aprender racismo. Se ele treina em texto que tem sexismo, ele vai aprender sexismo. Então, precisa ter muito cuidado com essa parte também.
Outra coisa é a falta de transparência. Por exemplo, como é que esse modelo decide o que responder? É com base em quê? Privacidade também. Imagina, eu estou a interagir com esse modelo, eu faço perguntas, ele dá respostas. Esses dados acontece o quê? Eventualmente eles vão ser usados para um próximo treinamento. Tá? Então, a minha privacidade do que eu comunico com esses modelos, ela acaba não existindo. Precisa regras também nas escolas, principalmente, e nas universidades. Como é que deve ser usada a inteligência artificial de forma responsável? Isso é uma pergunta que tem que ser bem discutida localmente e já deveria ter sido, porque na realidade os alunos usam, muita gente usa, então é algo que é muito, muito relevante de debater. Em termos de reflexão, eu acho que nós queremos formar alunos que apenas, aliás, a pergunta é, queremos formar alunos que apenas usam inteligência artificial ou que saibam criticá-la? Porque usar é fácil, é só chegar, fazer o pedido e ele faz. Mas é importante criticar, é importante questionar os resultados. Direções, qual é que é o futuro da educação na época e na era da inteligência artificial? A inteligência artificial generativa cada vez está mais criativa, ela produz textos, ela produz imagens, ela produz vídeos, vozes sintéticas, etc. Então ela produz tudo isso. O que vocês pedirem, vocês vão conseguir que seja feito. Professores sintéticos e avatares educativos, ou seja, conteúdos ensinados podem ser realizados por voz. Então, será que existe algum tipo de substituição ou será que deve ser um complemento dos educadores atuais? Também representa uma democratização acelerada, ou seja, todo mundo que tem o celular tem acesso à inteligência artificial, a este tipo de aplicativos e plataformas, e isso é excelente. Regularização e debates éticos, ou seja, como é que nós vamos garantir o uso responsável? Quem é que define os limites? Como definir esses limites? Então, isso é algo que é um debate bem complexo, difícil de fazer, mas importante de discutir. E nós estamos educando para acompanhar a inteligência artificial ou será que para decidir como é que ela deve ser? É uma outra reflexão que eu deixo. Educação crítica. Nós devemos formar usuários conscientes, não apenas consumidores. Ou seja, saber interrogar, saber fazer boas perguntas e reconhecer quais é que são as limitações nas respostas. É importante verificar, será que aquilo que deu como resposta está correto? Será que está alucinando? Outro ponto é, as pessoas têm que ter a sua autonomia. Eu acho que nós devemos utilizar a inteligência artificial, mas não para fazer tudo, apenas para nos ajudar e para ser como uma ferramenta de ajuda. Ser responsáveis, ou seja, o que é que nós devemos fazer e o que é que devemos delegar para que estes algoritmos façam. Então, nós devemos educar para a interpretação, não apenas para o uso. Os caminhos para as escolas e para as universidades, do meu ponto de vista, devemos preparar para o presente, não só para o futuro, porque o futuro já está ocorrendo neste momento. Então é importante incluir informação e cursos de inteligência artificial nos currículos. É importante capacitar professores para o uso pedagógico e crítico da inteligência artificial, porque os alunos vão usar de qualquer forma. Criar espaços permanentes de discussão ética e inovação tecnológica, estimular a autoreflexão e, obviamente, é importante que as escolas e as universidades definam políticas institucionais claras de como e de que forma a inteligência artificial pode e deve ser usada por alunos e por professores. O professor, obviamente que a sua presença é insubstituível mesmo na era da inteligência artificial, porque empatia, escuta ativa e construção de vínculos reais ainda são com o professor, não são com o algoritmo. Ele ajuda a mediar conflitos, acolhimento emocional e desenvolvimento socioemocional, humanidade. Então, todas as coisas mais humanas são feitas pela pessoa, não são feitas pelo computador ou pelo celular. Então, a inteligência artificial ela pode ensinar conteúdos, mas apenas o ser humano pode ensinar valores.
este é o meu último slide sobre o assunto. E a minha pergunta é, e agora? Com ou sem inteligência artificial? E eu tenho como frase aqui em baixo, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas é a inteligência humana, ética, criativa e consciente que decide como ela será usada. Então, para eu vou-vos mostrar esta figura, tal como a maior parte da informação nestes slides foi gerado através de interação minha com o ChatGPT, com a versão GPT-4. Eu vou-vos mostrar como é que eu cheguei a esta imagem, tá? Exatamente essa imagem com o texto foi gerada pelo ChatGPT 4.0. Então, a primeira coisa que eu pedi foi uma imagem para o slide de encerramento. Ele colocou essa imagem. Eu disse, podes fazer uma imagem para o slide e agora, ou seja, usando esse texto, e agora com ou sem inteligência artificial? Ele colocou essa imagem. Eu disse, não, inclui a frase, blá, blá, blá. E ele fez outra imagem com essa frase. E depois eu disse, não, junta as duas imagens. E ele diz, ok, está aqui. Mas depois a imagem não aparece. Eu tentei baixar esse link aí, não apareceu. Eu pedi, coloca a imagem aqui. Ele diz, claro, aqui está a imagem. No entanto, a imagem não apareceu. Tá? Então teve toda esta interação e eu coloco a imagem aqui no chat. E ele responde, claro, aqui está a imagem diretamente no chat. E depois eu digo, não, mas a imagem não aparece. Ele, aqui está. Eu digo novamente, não, não aparece. Ele, então baixa desse link. E ele pergunta alguma coisa, eu respondo que sim, ele diz, ok, então a imagem vai ser ajustada e colocada diretamente no chat. E depois a imagem que ele fez, ela tinha um texto repetido, aparecia em cima e em baixo a mesma frase. Disse, ok, ainda tem texto repetido, podes deixar apenas no topo? Ele, ok, aqui está. Ele deu o link para baixar e eu pedi, não, coloca aqui no chat. Ele, ok, está aqui. Eu disse, não, ainda não está. Então, existe e depois ele é bem educado, obrigado pela paciência. Aqui está novamente a imagem final corrigida. Então, teve toda essa interação e eu desisti. Eu disse, ok, vamos começar de novo. Precisa da primeira imagem gerada com o texto, esse texto que eu coloquei em baixo, abaixo da imagem. E então ele finalmente deu essa imagem que apareceu aí na esquerda. Então, teve toda essa interação para ele gerar exatamente aquilo que eu estava pensando. Tá? Então, esse é o desafio, é tentar explicar com cuidado o que é que nós queremos, porque ele não vai conseguir ler os nossos pensamentos. Então, eu tenho 2 slides de publicidade, entre aspas. Eu, neste momento, estou dando uma disciplina no programa de pós-graduação em Estatística e Ciência de Dados da Universidade Federal da Bahia, que é uma disciplina sobre este tipo de modelos. O nome da disciplina é Large Language Models, Foundations and Inference. Essencialmente, em português, significa modelos de linguagem de grande porte, fundamentos e inferência. É uma disciplina para alunos de mestrado e de doutorado. E, essencialmente, a ideia é que eles, ao longo do semestre, nós vamos explorar conceitos fundamentais de aprendizado de máquina e redes neurais, vamos apresentar as bases teóricas e computacionais que estão por trás deste tipo de modelos, que são usados no ChatGPT, explicar como funcionam e por que revolucionaram o campo da inteligência artificial, conhecer também as bases matemáticas e estatísticas por trás desses modelos e da parte da inferência, e, na prática, ver como esses modelos são aplicados em tarefas como tradução automática, resumo de texto, geração de conteúdos, etc. Então, é uma disciplina que está a decorrer agora, pela primeira vez, e é para alunos de mestrado e doutorado em Estatística e Ciência de Dados, no nosso programa de pós-graduação, que teve a primeira turma no meio do ano passado. No laboratório que o Edgar referiu no início, que é o Statistical Learning Laboratory, nós temos 7 linhas de pesquisa principais. Uma delas é precisamente aprendizado profundo e inteligência artificial. Então alguma da nossa pesquisa e dos nossos estudos estão precisamente direcionados para essa área. Também temos a parte de Big Data, de esporte, aprendizado de máquina, previsão de séries temporais, modelagem espacial e temporal e genética. Então temos essas direções principais, mas efetivamente uma delas é a parte de aprendizado profundo e inteligência artificial. Eu quero agradecer novamente à SEI, à Superintendência de Estudos Económicos e Sociais da Bahia, pelo convite.
Coloquei aqui o ChatGPT porque o ChatGPT, todas as imagens, exceto a linha do tempo, foram feitas pelo ChatGPT, ao fim de alguma interação, como eu vos mostrei naquele último slide. E o texto foi gerado também em interação minha com o ChatGPT. Então, daí o meu agradecimento. O meu e-mail e o meu website, para quem quiser entrar em contacto. Aqui são o LinkedIn, Instagram e o website do Statistical Learning Laboratory. E quero agradecer a vossa atenção. Estou aberto para discussão, perguntas, comentários, sugestões, etc. E agradecer, obviamente, mais uma vez, pelo convite para poder falar um pouquinho para vocês hoje. Muito obrigado, professor Paulo. Sua apresentação foi sensacional. Acho que você foi muito exato, digamos, nas perguntas, nas respostas que nós fizemos nos contatos contigo. O tempo também de utilização dessas rodadas, ou seja, uma visão muito profissional de pesquisador e pesquisador reconhecido. Nós temos agora um momento em que as pessoas podem fazer algumas questões, e aí a gente faz aqui uma pergunta e resposta nesses próximos minutos. Aline Silva, que é uma das coordenadoras do nosso projeto Pensar Bahia, e depois Enésio, também Silva, não são parentes, mas são Silvas, também quer se pronunciar. Você prefere, Paulo, responder a cada questão, ou é melhor a gente fazer um grupo de 2, 3, para você responder juntos? Se for possível responder uma de cada vez, melhor. Senão eu vou esquecer de várias delas. Ok. Então, vamos começar. Aline, por favor. Aqui no Brasil, quem não é Silva é santo. Se não é Silva é santo, já está muito estranho. Professor Paulo, eu queria agradecer, né, novamente, por aceitar nosso convite, parabenizar pela exposição. E o senhor falou assim dessa relação entre IA e educação, né, entre como os alunos estão utilizando esse IA. E essa é uma preocupação muito grande, porque a gente vê que não está sendo muito usado da forma correta, né? E tá levando realmente as pessoas assim a um parar de pensar, né? As pessoas procuram já as respostas prontas ali, elas não pensam, não trabalham junto com a IA, já pegam o resultado e colocam. E isso não só nas escolas, né? Nas universidades também está acontecendo muito isso. O que é perigoso, porque a gente acaba formando profissionais que não têm o hábito de criar conhecimento, de pensar, né? Então, assim, o senhor tem alguma ideia, assim, alguma solução? Como é que a gente poderia controlar esse mau uso do IA? Já tem alguma ferramenta que identifica o uso do IA nesses trabalhos, nas pesquisas? Um uso assim inadequado, no caso, né? Obrigado pela pergunta, é muito relevante. Eu acho que não tem como controlar. Nós não conseguimos controlar o que o outro faz ou não. Existem algumas ferramentas que podem ver marca de água, por exemplo, ou seja, porque a forma como esses modelos geram texto tem algum formato mais ou menos fácil de identificar, por vezes, obviamente, depende da interação que você tem com o algoritmo. Por exemplo, eu tenho um aluno na Indonésia que o inglês dele não é muito fluente, no entanto, ele enviou um e-mail assim completamente bem estruturado, com um inglês super fluente, longo, que era claramente algo que foi gerado pelo ChatGPT. Então eu respondi para ele e disse, olha, a minha sugestão é que você me envie. Então eu consegui identificar fácil, porque é a estrutura que eu vejo no ChatGPT. Então eu falei para ele, olha, por favor, a partir de agora você vai me enviar o texto do que você quer perguntar em indonésio e eu traduzo eu mesmo.
Porque se você me envia esse tipo de e-mails, eu não vou ler. Porque se o ChatGPT gerou para você a pergunta, você, pela ChatGPT, para gerar a resposta. Não vou estar a gastar o meu tempo a ler um e-mail que foi gerado por um algoritmo. Não faz sentido. E aí a nossa interação ficou muito melhor, porque eles escrevem indonésio, eu traduzo em algum lugar aí e respondo. Então, fica dessa forma. Mas, obviamente, mesmo alguns e-mails que eu recebo, dá para ver que são gerados com a estrutura do ChatGPT. Porque, repara, eu não sou nativo de inglês. O meu inglês é fluente, mas eu não sou nativo. Então, existem palavras que não uso. E eu sei, das pessoas com quem eu interajo, eu sei o nível de inglês das pessoas. Então, existem palavras e estruturas que as pessoas não sabem fazer. Então, se tem certa estrutura, vai ser fácil identificar. Então, como controlar isso? Eu acho que é educar as pessoas a usar. E fazer as pessoas entender que simplesmente se usam cegamente vai ser mais fácil, obviamente, no momento, mas no futuro vão ter habilidades que a pessoa não vai ter. Então, mas controlar, eu acho que não tem como controlar. Eu acho que é algo assim impossível, porque não tem como eu controlar o meu aluno, a minha aluna, se eles vão fazer um trabalho usando o ChatGPT ou não. Na realidade, eu digo que eles devem usar, né? Eu sempre tento explicar das vantagens e das desvantagens da forma como devem usar ou não. Então, eu acho que é tentar educar em como usar. Acho que essa é a maior solução. Obrigado, professor. Obrigada. Enésio. Oi, professor Paulo. Agradeço pela sua exposição, que foi maravilhosa, muito objetiva, e ela conseguiu focar nos aspectos cruciais, tanto conceituais, quanto os limites e os riscos, os possíveis riscos de um uso não crítico, como o senhor mesmo nos explicou. Eu gostaria de saber o seguinte: você acredita que o uso da inteligência artificial, que atravessa tanto a dimensão formal quanto a informal da educação, ele pode ter diferenças em termos de impactos na formação de jovens, de crianças também, adolescentes, a depender da região considerada, ou seja, hoje no mundo, por exemplo, ou até na Bahia, que é um estado grande, com uma diversidade regional, será que os impactos da inteligência artificial podem ser diferentes a depender das regiões, ou você acredita que não? As diferenças regionais, de cunho regional, né? Porque a gente também tem um olhar preocupado de como a educação pode se processar de forma diferente a depender da região considerada. Por exemplo, regiões mais ou menos desenvolvidas, né? Regiões com maior ou menor incidência de pobreza relativa, regiões com maior ou menor vulnerabilidade social. Então, você acredita que existam riscos ou vulnerabilidades maiores nessa ambiência? Obrigado, Inês. Obrigado pelas palavras e pela pergunta. Isso é bem relevante. Do meu ponto de vista, eu acho que se um aluno tem acesso a um celular e ele consegue instalar o aplicativo, em princípio, ele vai ter as mesmas possibilidades, independentemente do lugar em que ele está. Agora, o que muda é a forma como ele é orientado. Não é? Porque talvez em algum lugar ele vai ser orientado a usar de forma mais cuidada, em outro lugar ninguém vai falar sobre o assunto. E repara, eu vou dar o exemplo da minha afilhada. Eu estive com ela no Natal e eu perguntei se ela sabia o que era o ChatGPT. Ela disse: eu sei. Quando eu tenho pouco tempo para fazer os trabalhos, eu faço no ChatGPT. E ela disse: porque os meus professores não sabem que existe. Só o professor de piano é que sabe que existe, os outros não conhecem. Ou seja, isso vai dar uma facilidade. Então é importante que a pessoa tenha consciência, ok, vai ser mais fácil, mas é importante analisar o resultado, tentar interagir, tentar ler com cuidado. Ou seja, é uma forma de aprender. Se você interage com o algoritmo, você vai aprender, obviamente. Eu tenho aprendido bastante. Mas é importante ter essa consciência. Agora, repara, se o professor não sabe que existe esse tipo de algoritmos, ele não vai ensinar como deve ou não usar. Então, eu acho que, à partida, quem tem acesso a esse tipo de ferramenta está em pé de igualdade.
Agora, o que muda é, talvez aí seja a parte socioeconómica e da localização, vai mudar o tipo de orientação. Qual é que é a orientação para usar ou não? Não é? Porque nós todos queremos coisas fáceis. É mais fácil escrever um textinho ali a pedir um trabalho final do que estar a escrever o trabalho final. Então, eu acho que aquilo que muda não serão as habilidades, porque eu acho que, independentemente de onde a pessoa nasce, as habilidades devem ser parecidas, mas sim da orientação que a pessoa tem, em termos de o que fazer, como fazer, o que deve ou não fazer. Eu acho que isso pode mudar, e isso obviamente muda, vai mudar de região para região e de classe social para classe social, certamente. E de país para país, dentro da Bahia, entre países, certamente. Mas eu acho que isso tem mais a ver com informação, educação e orientação. Você acha que esse debate sobre inteligência artificial ele está acontecendo assim de uma maneira satisfatória ou necessária para formar essa base crítica desse julgamento, né, dos limites, dos riscos na nossa sociedade ou aqui na Bahia ou no Brasil, ou ainda é preciso aumentar esse diálogo sobre essa ferramenta, sobre esse instrumental? Eu acho que não está. Eu acho que É? não. Não, então eu tenho muitos colegas, eu estou a falar de nível universitário, tenho muitos colegas que não usam o ChatGPT de nenhum desses modelos. Então, e se isso acontece a nível universitário, que em princípio é um nível que está mais ligado com a parte científica, imagino que em muitas escolas de periferia, de mesmo escolas públicas, privadas, interior, não tem esse conhecimento. Como é que o professor que não sabe exatamente como funciona, sabe que talvez existe, como é que ele vai educar o aluno em como fazer ou não fazer? Então, eu acho que não existe esse debate, não, pelo que eu tenho conhecimento. Pelo menos falando aqui, talvez do Brasil, eu acho que de outros lugares também. Porque, por vezes, na realidade, eu não. Existem muitos debates sobre a parte ética, principalmente, mas da parte da educação, eu acho que não existe muito, não, mesmo a nível global. E isso é algo que é muito essencial, porque estamos a definir como é que as pessoas vão pensar, como é que as próximas gerações vão pensar. É verdade. Obrigado, professor. Obrigado. Concordo. Concordo. Bom, Aline Santos Silva, Eu mais uma gostaria vez. de fazer só um complemento com o que a Enésia estava comentando. É que eu vejo assim, a gente está numa sociedade muito voltada agora para o uso da internet, das redes. Então, parece que tudo é muito acelerado, né? As coisas são muito aceleradas, as pessoas não têm mais paciência. E a gente sabe que criação de conhecimento é necessário paciência, é necessário tempo, dispor de um tempo. E aí, o que eu percebo é que se você tem muita coisa a se fazer atualmente, como ficar, sei lá, 2, 3 horas olhando a rede social, porque passa o tempo passa rápido, e você se depara com a necessidade de fazer um artigo, fazer um trabalho escolar, alguma coisa que vai te demandar esse tempo, aí a inteligência artificial vai resolver para isso em você em 5 minutos, em menos de 5 minutos, e você vai estar livre para fazer as suas diversas tarefas do dia, seja elas qual for. Então, eu vejo assim, uma dificuldade até de enxergar a possibilidade de mudança positiva, de uma educação positiva para essas pessoas. É que eu vejo assim, eu que estou no meio acadêmico e estou na área de pesquisa, o uso cada vez maior do ChatGPT de forma inconsequente, assim, até. Porque às vezes nem se compara, nem se tem uma atenção se aquele conhecimento que está sendo produzido é ou não verdadeiro, né? É ou não correto. Confia-se que é correto, porque é mais fácil acreditar que é correto. E e outra coisa que eu percebi ali naquela sua figura, que tem um livro aberto e um livro fechado. Eu não sei se isso foi proposital, um pedido seu, né? Porque parece assim que cada vez que a gente se aproxima mais ali da inteligência artificial, mais a gente vai fechando o livro, né? Fechando a nossa capacidade de análise do que está acontecendo ao nosso redor. Né? É só esse comentário mesmo. Sim, Obrigada. é verdade. Eu acho que as pessoas acabam
querendo poupar tempo em coisas mais relevantes para poder gastar tempo em redes sociais, que talvez seja menos relevante. E isso realmente é um problema, porque as pessoas não têm mais paciência. E eu acho que as redes sociais vieram ajudar com isso, porque um vídeo de mais de 10 segundos já ninguém tem paciência. Imagina uma aula de 2 horas. Ninguém vai estar com atenção. O que está acontecendo é que cada vez mais o tempo em que você consegue estar concentrado ou concentrada diminui. E online então pior. Eu estive hoje de manhã, estive como banca numa defesa de doutorado. De vez em quando eu ia checar o meu e-mail. Então acaba sendo inconsciente, ou seja, nós está alguém falando lá, eu deveria estar a escutar, mas eu acabo estando pensando em outras coisas. Isso acontece com qualquer pessoa. E acaba reduzindo o tempo em que você consegue estar focado em uma coisa só. E isso, eu acho que redes sociais ajudaram muito nisso, e é um perigo, obviamente. Então as pessoas querem fazer as coisas mais rápidas, com menos trabalho, e isso pode ser um problema em alguns casos. Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma observação ao professor Paulo Canas? Então, se não tiver, eu vou fazer uma questão, Paulo. Nós temos aqui discutido, Paulo, fazendo um pouco a reflexão do processo histórico de desenvolvimento, e relacionando com esses temas da educação, da tecnologia, da informação e da comunicação. E nós vimos que em determinados momentos históricos, a depender principalmente do quadro de desenvolvimento de processos econômicos, esses aspectos eles tiveram uma proeminência sobre os outros. E que parece que, no momento atual, há uma interligação íntima entre eles e eles atuam de forma integradas, ou seja, a educação com a tecnologia, com a informação e com a comunicação, porque a integração entre eles dá mais velocidade ao processamento, dá mais velocidade aos reflexos sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas. Bom, não vou me perder aqui um tempo para explicar mais isso, como é que foi desde o tempo lá da economia do século XIX, passando digamos assim, pelo Fordismo, pela economia flexível e hoje pela economia financeirizada, que parece que se desterritorializou bastante, ou seja, saiu muito se descolou um pouco do mundo real. Mas eu queria usar uma expressão sua, já no finalzinho da sua apresentação, em que você comenta que a inteligência artificial ensina conteúdos e o humano ensina valores. A pergunta que eu te faço é o seguinte: será que a inteligência artificial, junto com os processos de redes sociais, com as buscas por informações, os meios de comunicação, não estão fazendo conduzindo para fazer uma educação que pode gerar valores? Compreenda? O que eu quero dizer é que valores que podem conduzir os comportamentos humanos numa direção ou em outra. Por exemplo, valores que podem incrementar, digamos, uma parte da repartição da sociedade que parece ser, numa escala mundial, entre aqueles que fazem uma opção muito pela individualidade, pela independência, pela competitividade, e uma outra parte que
raciocina muito dentro da cooperação, da interação, do respeito às outras pessoas, entende? Então, será que nós também não já estamos caminhando para esse conjunto de elementos atuando de forma intensa e controlada pelas big techs numa escala mundial? Será que elas já não estão contribuindo para conduzir e incrementar esses valores? É uma pergunta, é uma reflexão. Edgar, muito obrigado aí pelo comentário, pela pergunta. A resposta obviamente é sim, né? Claro que isso está acontecendo há muito tempo, isso tem-se visto inclusive em resultados de eleições, existe um viés bastante grande, existem algoritmos que mantêm você numa bolha, né? Você usando qualquer rede social, ou YouTube, ou Instagram, Facebook, você vive na sua bolha, porque você gosta daquele conteúdo, então aquilo não sei se você viu, tem um filme que é qualquer coisa sobre redes sociais, eu não lembro o nome agora, que eles são bem claros. O objetivo é manter você conectado o maior número de tempo possível. Esse é o objetivo. Então, se o algoritmo começa a dar para você conteúdo que você não gosta, você vai sair. Então, ao dar sempre o mesmo tipo de conteúdo que você gosta, vai manter você numa bolha. Por isso é que cada vez mais as pessoas vivem em bolhas. E por vezes são bolhas que não correspondem à realidade. Mas, obviamente, a minha realidade é diferente da sua realidade. Realidade é uma coisa abstrata também, né? Cada um tem a sua. Mas há realidades para as realidades que outras. Então, sim, eu acho que toda essa influência das redes sociais, obviamente, que está criando esses valores. Eu, quando coloquei valores nessa frase que você referiu, eu tento ser otimista com a vida. Então, eu digo que humanos ensinam valores. Eu pensei, bom, nem todos, mas vamos acreditar que a maior parte sim. Então, mas esses valores que você fala são outro tipo de valores. São os valores que são direcionados. Ou seja, vamos direcionar aquele público naquela direção. Não é por acaso que teve toda essa discussão de TikTok nos Estados Unidos, porque é uma rede social forte que pode influenciar ou não. Não se sabe o que é que está por trás, da mesma forma que a Meta e outras redes sociais, mas por isso é que teve toda essa discussão, não é? Porque queremos poder controlar esses valores, porque se eu controlo o que está naquele lugar, eu controlo os valores que estou dando às pessoas. Então, eu acho que existe esse controlo, obviamente. Em termos de inteligência artificial, acho que talvez não seja. Acho que em termos destes algoritmos que são usados no ChatGPT, por exemplo, depende onde eles são treinados, né? Porque é aquilo que eu falei em um dos slides. Tem a parte de racismo, de viés, porque é baseado, o treinamento é baseado em texto escrito por pessoas. Então, se as pessoas são racistas ou sexistas ou xenófobas, o que quer que seja, então isso vai existir. Então, por isso é que é importante aquela parte, eu dei 3 passos do treinamento desses modelos, em que existe aquela interação com os humanos a dizer, isso aqui não é certo. Isso aqui não é certo, então vamos evitar isso. Então, isso entra no treinamento precisamente para tentar reduzir esse viés, que nunca reduz totalmente. Existem vários estudos nessa direção. Então, eu acho que sim, existem esses valores criados aí pelas redes sociais e existe viés nos modelos de inteligência artificial que esperemos que sejam tão reduzidos quanto possível. Muito bem, professor. Nossa live hoje teve assim, uma objetividade muito assim, aderente ao tipo de tema que a gente tratou hoje aqui, né? Quer dizer, sendo uma área mais da estatística, uma área... ela tem essa tendência a uma objetividade que ajuda muito a gente compreender determinados aspectos. Nós estamos com 1 hora e um pouquinho de tempo.
A rigor, a gente opera nessas rodadas com 1 hora e meia, para também não ficar longa, senão a gente depois não consegue uma divulgação muito efetiva. Mas eu queria perguntar mais uma vez aí, se ninguém tivesse mais nenhuma questão, a gente podia deixar a palavra final contigo para dizer mais alguma questão que me parece importante acrescentar. E é isso. Pode ficar à vontade, então, para fechar. Então, eu acho que a reflexão final não tem como lutar contra. Existem lugares que eu tenho conhecimento que professores ou diretores dizem não pode usar este tipo de modelos de nenhuma forma. Eu acho que isso é um erro, isso é a minha opinião pessoal, porque este é um caminho sem volta, não existe voltar atrás, quem não se adapta vai ficar atrasado. Isso para mim, na minha cabeça, é puramente realidade. Agora, precisa usar com cuidado, precisa ensinar como usar. E eu acho que esse é o grande desafio. O grande desafio é ensinar as pessoas, alunos, neste caso, educação, alunos e professores, em como usar, em como orientar o uso. Porque todo mundo gosta de coisas fáceis. É muito fácil dizer, escreve aí um trabalho sobre qualquer coisa. Ele vai escrever. E se você disser, não, eu não quero 20 palavras, eu quero um resumo com 25 palavras. Ele faz 25 palavras. E se você, não, eu quero 50 caracteres. Ele vai fazer exatamente 50 caracteres. Então, ele faz exatamente aquilo que for pedido. Se for um trabalho com 20 páginas, ele vai fazer, inclusive, ele coloca no template, coloca no Word ou coloca no LaTeX, ele faz como você pedir. Então, é muito fácil e todo mundo quer facilidade. Agora, eu acho que o que as pessoas têm que refletir, que é difícil, obviamente, eu quero a minha facilidade imediata, mas eu tenho que pensar, tenho que ter o sentido crítico de pensar o que é que isso me vai influenciar no futuro. Ou seja, o que é que essa facilidade imediata me vai privar no futuro. O que é que eu não vou aprender agora que no futuro vai ser necessário. Então, eu acho que isso é a parte importante. Eu acho que devemos usar, mas usar e aprender a usar com responsabilidade. Porque senão vamos perder sensação e pensamento crítico, o que vai ser ruim para futuras gerações. E, obviamente, quero agradecer novamente o convite, a organização da Aline, do Enésio, de você, Edgardo. É sempre um prazer. Ok. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua excelente contribuição. Nós estamos aqui também à disposição sua para qualquer tipo de informação. Depois nós podemos mandar essa gravação para você, se você quiser fazer algum tipo de edição, de cortes e distribuir para os seus alunos, fique à vontade, tá bom? E esperamos que a gente continue aí nesse processo de discussão sobre temas que possam nos levar a pensar uma Bahia melhor, com menor desigualdade e com melhor qualidade de vida. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, obrigado. Muito obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Boa tarde.